Eu aposto contigo uma coisa, em alguns momentos desse vídeo você vai estar bravo comigo, mas no final vai sair contente porque você tem todo o conhecimento para fazer o seu LinkedIn ser irresistível para recrutadores e aparecer várias propostas de serviço. Primeiro de tudo, LinkedIn não é e nunca foi pro seu amigo dev, beleza? Se fosse para isso estaria ok. Você tá tentando fazer algo que é na mesma linguagem que você e eu entendo, fazer novos amigos lá. Porém, LinkedIn não é sobre isso. Ele é uma rede social profissional. O objetivo no final do dia é conseguir um emprego novo. E às vezes o cara que realmente importa não entendeu uma palavra do que você escreveu. Lembre-se, o LinkedIn ele não é para você. Ele não é para mostrar o quanto você ama um código ou o quanto você é apaixonado por microserviços, tá? Ele é uma vitrine e microserviços não vai te vender tanto quanto você acha. Mas uma proposta de valor, uma resposta clara para um problema que os recrutadores buscam, aí sim. O que você tem que ter em mente e saber antes de mais nada é: por que eu contrataria você? Quando você responde essa pergunta, você vê o erro que a maior parte dos devs comete. Você não tá no Reddit, você não tá num fórum especializado, você não tá num grupinho de amigos desenvolvedores. Você não pode ficar usando jargões só para mostrar o quão inteligente você é. Vamos deixar um negócio muito claro aqui. Recrutador não é desenvolvedor. Ele vai saber alguns termos, ele vai saber o básico. Afinal, é o trabalho dele. Porém, ele não precisa e muito provavelmente não vai saber tudo que você sabe. Então, pensa comigo. Você colocar assim: Tech Lover, Full Stack, TDD Evangelist, RESTful Aficionated. Isso não quer dizer nada. Ninguém vai buscar por esse nome. Ninguém vai buscar essas palavras-chave. O seu perfil já está morto. Não adianta mais nada embaixo dele se isso for sua descrição. Só que quando você muda e coloca essa descrição, palavras-chave que o recrutador quer ouvir, o que ele realmente está buscando, aí você pelo menos já dá uma sobrevida para o seu LinkedIn. Mas é muito além disso, tá? É sobre como se portar como autoridade e mostrar um valor até mesmo para quem não entende nada do que está escrito ali. Deixa eu pegar um exemplo aqui com você, só para você entender do que eu tô falando. Eu anotei aqui um exemplo legal que eu encontrei uma melhoria que eu fiz. Olha, Full Stack Engineer apaixonado por Clean Code, defensor de monorepos, fanático por GraphQL. Por que eu falei de microserviço no início? Estou usando muito desse exemplo aqui que eu peguei, que é um caso lá da mentoria, tá? Olha só uma mudança. Desenvolvedor Full Stack. Aqui já mudou um pouquinho. React, Node e GraphQL. Já muda bastante, né? Você pode ver, antes era uma descrição que mais parecia um texto corrido. Algo que você colocaria na parte sobre, não que você colocaria para ser o seu cabeçalho, para ser o seu título, porque lá é só palavra-chave. Se eu fosse reescrever o mesmo, mas para um campo sobre, eu deixaria assim: desenvolvedor full stack com 7 anos de experiência em React, Node e GraphQL, líder de reestruturação de arquitetura, reduzindo falhas e produção em até 30%. Aqui ficou pequenininho, ficou curto, dá para você colocar no cabeçalho do seu sobre, mas você passou contexto, você passou valor, você passou algo concreto que o recrutador consegue entender. O erro que a maioria das pessoas fazem, o erro que a maior parte dos devs acaba fazendo é não entender essa parte, é não entender qual que tá a diferença na construção de cada um dela. Você pode pensar o seguinte: eu vou escrever isso aqui porque eu vou gostar. Eu vou escrever porque meu amigo dev fez igual. Eu perguntei para fulano que trabalha comigo, ele achou que é muito legal sim eu colocar que o framework que eu estou estudando no momento é tal e eu estou usando tal banco de dados que é bem desconhecido, bem avançado e quem vê vai gostar bastante. Até concordo, contanto que essa pessoa saiba tudo que você fez ali. Lembra, você tem que fazer uma vitrine, você tem que fazer para um público-alvo. Eu, Felipe, gosto muito de jogos, sou aficionado por cultura pop. Se eu for, por exemplo, uma loja de enxovais e tiver vários action figures na porta e tudo mais, vai chamar minha atenção. Mas concorda que, pelo que a loja realmente vende e por quem ela quer que entre no dia a dia, isso não importa.
isso não tem nada a ver. Isso até acaba atrapalhando a vitrine dela. A mesma coisa é o seu LinkedIn. Você não pode pensar que é para outro desenvolvedor. Você tem que focar em clareza, simplicidade, linguagem de fácil acesso, tá? Esses 3 pontos, para você garantir que a pessoa vai entender, mas agora você tem que convencer ela, colocar aquele melhor enxoval lá, que é colocar resultados e diferenciais. No fim do dia, o que uma empresa quer é lucro. Ela não quer você só por você ser legal ou não. Isso te ajuda bastante, mas se você não gera um resultado, a empresa não vai querer você. E se você não deixar claro quais ações você tomou no passado, como isso impactou onde você trabalhava e como seu resultado é positivo, não dá para te diferenciar no meio da multidão. Querendo ou não, muita pessoa já sabe aí, eu tenho que fazer um LinkedIn para recrutador. Às vezes você mesmo já sabe, só não implementa no dia a dia. E se você só fazer numa linguagem acessível, um texto legível, não quer dizer nada. Você tem que mostrar resultados. Então eu vou voltar e vou ler de novo aquele texto. Desenvolvedor full stack é o que o cara quer recrutar. Isso ele vai saber. Com 7 anos de experiência, já estou mostrando que eu tenho uma bagagem. Ainda não mostrei resultado. Em seguida eu falo com experiência em React, Node, GraphQL. Eu vou voltar daqui a pouquinho nessa parte, mas vamos para o próximo. Liderei, liderou, líder, tanto faz, você escolhe se quer a primeira pessoa, a terceira, tá? Não faz mal. Então, líder de reestruturação de arquitetura, que reduziu falhas de produção em até 30%. Aqui você está falando de ação e consequência. Ação e resultado. Eu consigo liderar e reestruturar uma arquitetura inteira, pelo que eu estou falando. Eu consigo reduzir falhas e eu reduzi em até 30% essas falhas. Quando você faz isso, o recrutador, agora sim ele entendeu o seu potencial. Vamos voltar agora para aquela parte do React, Node, GraphQL. E vamos entender por que eles são importantes, por que eu citei redução de falhas, tá? Quando você está trabalhando com qualquer tecnologia que você esteja, quando você está procurando por, sei lá, trabalhos full stack com DevOps, que foi o caso desse cara que estava muito assim, se ele queria ou não DevOps, tanto que antes ele mal estava falando disso, né? Mais embaixo do texto dele, eu foquei mais nisso, mas não é o caso agora. O que a gente fez? Buscar vagas que contemplem o que ele quer. Ele acabou decidindo por ficar um pouco mais em React no começo. Eu consegui convencer ele, pelo menos focar em React, ele quis entrar full stack, então a gente escolheu React Node. Por quê? Porque as vagas que mais pediam React para full stack também pediam Node. Então você tem uma diferença aí de só colocar qualquer coisa e colocar o que a vaga quer. Aí você usa o LinkedIn, procura pela vaga e tenha certeza que você vai colocar algo que o recrutador realmente quer ouvir. Analisando, a gente teve uma surpresa, que a maioria já falava de arquitetura. E algumas empresas que ele queria e que ele estava já assim conversando com pessoas, queria alguém que fizesse a redução de falhas, análise de logs, e tinha entre as tecnologias o GraphQL, que a gente já aproveitou que ele tinha colocado lá. Não sei se ele já tinha colocado o próprio para a empresa, acabei não perguntando no momento. Então aqui, o que você consegue deduzir? Se você analisar o job description, a descrição da vaga, principalmente aquelas que você já está em contato com recrutadores, com pessoas internas, você sabe o que ela quer dizer, o que ela quer ouvir, na verdade. Então, se você faz algo que o recrutador quer ver, quer ouvir, já é um ponto a mais. O que eu faria se fosse um caso mais amplo, como esse que não tinha uma empresa específica? Analisa 10, 20, 30 vagas, coloca ali no Excel quantas vezes cada uma apareceu de palavras-chave. Então, se apareceu muito React Node, esse é o foco que você tem que ter. Então, você vai fazer o seu perfil voltado para essa parte. Não seja um perfil generalista, seja um perfil de especialista, beleza? Porque você tem que saber o seguinte: a visibilidade que você vai ter é o seu produto também. Visibilidade maior te gera mais chance de conseguir uma proposta. Se 10 pessoas entram no seu perfil, por mais específico que ele esteja, aquele perfil de dev, você tem 10 pessoas possíveis para te mandar uma vaga. Se você consegue a cada 10%, uma margem muito alta, você vai conseguir uma. Se você expande para 100 pessoas, você vai conseguir 10. Então, fazer um perfil que traz mais visibilidade é muito melhor. Como você faz isso? Através de palavras-chave. Quais palavras-chave? A que você pegou lá na job description. Mas isso não é a única coisa. Se você viu uma vitrine e se interessou na loja, você vai entrar, você quer ver mais detalhes, você quer ver o preço. Se você vê um preço muito alto no produto,
vamos pegar aquele enxoval. Você viu um enxoval muito bonito, azul lá, nossa, lindo. Mas ele custa muito caro. E você tá pensando, será que vale a pena? Se por acaso vem um vendedor e te fala, olha, isso aqui é feito de tal material, de tal tecido, você vai ter uma sensação ao toque de algo mais geladinho, assim, algo mais liso, limpo, você vai sentir melhor no corpo quando relar e tudo mais, você vai dando valor. Ainda assim, é um pouco difícil você comparar se vale a pena pagar 3 vezes o preço de um outro enxoval. E é por isso que o vendedor vai sempre te falar, nossa, esse aqui é 10 vezes melhor do que aquele outro. Nossa, esse aqui ele é áspero, rela. Olha esse aqui, ele é muito mais isso, ele tem 50 vezes mais fios, tá? Então, quando ele te fala isso, te dá um valor real, concreto, que você pode mensurar, acaba sendo muito melhor. Então, em vez de você falar reduzo falhas, fala quanto, fale experiências passadas. Isso ajuda muito o recrutador a entender o quão bom você é, a entender o que você consegue de fato fazer. Então, aquelas 100 pessoas que entraram lá, agora elas conseguem entender melhor o seu produto, né? Entender melhor você, a sua vitrine. E isso gera ainda mais chance dele gostar de você e entrar em contato. Só que lembra quando eu te falei que a visibilidade é um produto? Quem não tenta ser visto não vai ser visto. Se você não se esforçar, você não interagir na rede do LinkedIn, como eu falei, é uma rede social profissional, você vai ser só mais uma vitrine. Você tem que ter um bom vendedor. Você tem que ter aquele vendedor que te atrai, que consegue te cativar. Isso você faz através de comunicação, certo? Como é a comunicação do LinkedIn? Postagens. Eu não estou falando de virar um influencer, não estou falando de virar um blogueiro. Estou falando de fazer postagens certeiras. Aqui no canal tem um vídeo das melhores postagens pro LinkedIn. Nada de virar blogueirinho, é ser um desenvolvedor estrela, tá? Curtir, interagir, comentar na postagem dos outros também é super válido. E pensa comigo, se não é para dev, é para recrutador, as minhas postagens, o meu conteúdo, quem eu interajo e quem eu adiciono na rede tem que ser do ramo do recrutamento, tem que ser do RH. Então procure pessoas da área de talentos para você estar adicionando, para você estar curtindo, estar interagindo. Às vezes um like, um comentário, uma postagem de um recrutador faz ele querer saber quem é você. E aí ele entra no seu perfil. E quando ele entra, a sua vitrine já está feita. Isso aqui basicamente é 3 dos 4 pilares que eu passo para todos os meus mentorados. A vitrine, o networking e a autoridade. O quarto é a busca ativa, não é o caso no momento, mas eu posso fazer um vídeo para você só sobre isso. E como que eu vou saber se você quer esse vídeo, quer aprender a buscar a vaga certeira para evitar a concorrência? É claro, só você deixar o comentário aqui. Se você postar, eu sei que você viu até o final e que você quer um vídeo assim. Então já entra na minha lista para fazer. Deixa o like que eu sei que você gostou desse vídeo se você tá até aqui, né? Também se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para você saber quando esses vídeos novos, inclusive os que você pediu, surgir no canal. Felipe, eu quero um contato mais direto com você, tenho uma dúvida pontual. Simples, vá no meu Instagram, felipecabreira.dev. Sempre tem caixinha de pergunta aberta. Você vai lá, pergunta para mim o que você quer saber e eu te respondo de forma gratuita, rápida. Fechou? Te vejo no próximo vídeo então.